A gente vai entrar, ok? Um forte abraço para vocês, muito boa noite para você ligado, para você ligada com a gente no Central do Samba, em sua segunda temporada. Estamos começando mais um programa. A gente já sabe, devido ao fato da pandemia que estamos passando, cada um da tua casa, cada um no teu quadrado, literalmente, mas a gente, é claro, agradecendo a audiência de todos vocês. De imediato, eu já peço, vai lá no teu Facebook, no Facebook primeiro do Central do Samba, dá uma olhada no programa da gente, faz aquela watch party bacana e vem participar com a gente aqui do Central do Samba, agradecendo o carinho, agradecendo a audiência de todos vocês. E esse programa promete convidados de muita categoria para discutir para a gente, o que muitas pessoas dizem que é um dos quesitos mais importantes do carnaval. E a gente, é claro, vai debater carnaval para você ligado com a gente aqui no Central do Samba. Vai lá no Facebook, facebook.com/Central do Samba, vai lá no nosso Instagram, @Central do Samba RJ. Acompanha a gente. Pouco papo, muita informação para você ligado aqui com a gente. Imediato, eu vou apresentar, é claro, o primeiro membro da nossa equipe, que vai estar com a gente aqui também para essa sabatina bacana, esperta, para a gente falar de carnaval. Vai estar comigo hoje, começando o programa Central do Samba, comigo também lá dos Quinhões da Penha. Alô, alô, Viviane Pinheiro, boa noite. Apresenta você com a gente aqui. Mais um Central do Samba. Boa noite, ouvintes, telespectadores, ligados aí, boa noite. Todos fiquem em casa, né? Cuidem-se, cuidem dos outros, para que a gente possa passar por isso juntos. Boa noite, Ricardo Neto, boa noite a todo mundo, e a gente vai ter um programa, ó, show de bola. Modulando médios, graves e agudos com a gente, o Wellington Catão também. Ele que é igual o mestre dos magos, some, aparece, mas vai estar com a gente aqui também, o Wellington Catão, nosso CEO, fundador de Central do Samba, que está modulando graves, médios e agudos com a gente também. Daqui a pouco o Thales Basílio vai participar com a gente aqui também. De imediato eu vou aos nossos convidados, que são os mais importantes, que realmente estarão aqui para bater papo com a gente. Nossa primeira convidada dispensa apresentações. Seu currículo na Beija-Flor tem nada mais, nada menos do que 8 campeonatos. Vencedora individualmente 3 vezes do Prêmio Plumas e Plaetês. Seu talento já ultrapassou as fronteiras do Brasil. Para desespero de quem controla o tempo desse programa, hoje eu tenho o prazer de apresentar com a gente aqui uma das nossas convidadas, Bia Birrendes. Bia, obrigado por estar aqui com a gente. Prazer em ter você no Central do Samba. Obrigado, Bia. Boa noite a todo mundo. Gratidão pelo convite. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho de carnaval. Todo mundo em casa, né? Todo mundo esperando dar o pontapé inicial, esse processo de pesquisa, documentação, sinopse, por razões óbvias, tudo adiado. Mas a gente está com um time de peso, entre amigos, para falar um pouquinho de como é que é esse processo. Estou muito feliz. Obrigada pelo convite. E coitado de quem vai controlar o tempo, se depender de mim, da Vivi. É isso aí. Não, mas tem que fluir, vai ser com certeza muito, 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 muito legal. Galera, o nosso segundo convidado que vai estar com a gente aqui nessa sabatina, não tão menos importante para mim, é um prazer muito grande, um dos caras mais talentosos do carnaval em todos os aspectos, um enredista brilhante, escritor, diretor, jornalista, enfim, participou de montagem de mais de 15 desfiles, Rio, São Paulo, Império, Viradouro, Império de Casa Verde, Salgueiro, teve no seu trabalho mais recente, no Tuiuti, em 2020. O Central do Samba tem o prazer, e eu tenho o prazer de anunciar nessa sabatina com a gente também, João Gustavo Melo. João, obrigado por participar com a gente, sou teu fã, carteirinha, obrigado por estar aqui. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Viviane. Obrigado a toda a equipe do Central do Samba. E, assim, esse bate-papo foi marcado, né? Antes do carnaval, ainda na cidade do Samba, e eu estava devendo um show da Bianca, né? A gente ficou atrasando, adiando. E aí, numa situação dessa, a gente vê que a gente não pode adiar alegrias, não é isso, Bianca? E agora a gente está aqui brindando virtualmente com água mineral. Sim. Mas tava louca para esse encontro e ser presencial, para te dar uma beijoca na careca, porque eu sou muito sua fã.
Eu brinquei com a Vivi nos bastidores que eu vinha para cá para assistir uma aula e participar junto, mas assim, sem rasgação de seda. Você é um cara brilhante que eu admiro muito. Muito bom estar aqui contigo. Gente, de imediato eu vou começar o bate-papo. Viviane, os convidados são seus, fica à vontade. Eu hoje só vou mediar, é contigo. Então, eu já falei com os dois sobre isso, né? Penso que o enredo é o que costura o grande espetáculo, né? E aí eu vou iniciar sem mais nem menos. Existe enredo ruim, gente? Existe aquele enredo que, olha, não é esse tema especificamente não dá samba, não dá enredo. Qual é a opinião de vocês nesse sentido? Eu acho que tem. Tem fato que tem. Porque eu acho que quando a gente pensa num tema para desenvolver o enredo, acho que a gente está falando de um festejo que é um festejo de cultura popular. Então, num primeiro momento, um enredo que não tem de cara um apelo histórico-cultural em alguma nuance da temática que vai ser abordada, ele se torna superficial. Porque a gente pensa, né, o enredo ele é dividido em concepção e execução. Então, a gente tem que pensar na concepção, mas como é que a gente vai retratar plasticamente, esteticamente e com qualidade aquela história num número determinado de fantasias, num número determinado de alas, sem que aquilo vire uma sucessão de subtemas, como a gente tantas vezes vê ser pontuado na justificativa do enredo. Então, eu acho que o principal dentro de um tema, né, de um recorte, que ele é sim, não é o tema em si, é o recorte, a maneira como ele vai ser abordado, mas tem enredo que a gente sabe que é raso. Alguns temas precisariam de uma labuta a mais, ou a gente sabe que, segundo a gente faz carnaval para o grande público, é lógico, mas a gente também sabe que existe um número de jurados que vai avaliar esse processo, e segundo o regulamento e o manual do julgador do concurso, a gente sabe que tem cláusulas que a gente precisa atender. Então, eu acho que o recorte é o mais importante, mas eu acho que tem sim enredo que a gente precisa admitir a chance de penalização. João? Bianca não passa frio, ela está coberta de razão, né? Como a gente costuma brincar, né? Bianca, concordo com você, eu acredito que tenha justamente isso que você está falando, né? A questão do bom e mau desenvolvimento, e além do mais, o que eu gostaria de acrescentar à fala da Bianca, isso que me ensinou foi uma componente do Salgueiro, uma grande amiga, Patrícia Nascimento, e ela uma vez me pegou assim pelo braço e falou assim, ó, Gustavo, tinha que ter um subquesito, tinha que ter o quesito dentro do julgamento de enredo, tinha que ter um subquesito, que é completamente etéreo, ele não é tão tangível, mas ele é muito sentido, que é um subquesito chamado pertinência. Ela disse assim, quando ela falou isso, caiu a ficha assim para mim, e aí todo tipo de enredo, porque na verdade, assim, às vezes eu proponho um enredo e às vezes eu desenvolvo um enredo que ajuda a desenvolver o enredo que o carnavalesco tem trazendo. E a primeira coisa que a gente se pergunta a partir dessa observação que a Patrícia me fez, é o seguinte: se esse enredo tem pertinência, ele é importante, ele tem o que a gente chama de ponto de interesse, ele é interessante para a gente conversar, ele é interessante para ser abordado, e sobre que aspecto ele é interessante, porque às vezes assim, a gente fala de duas coisas, né? A narrativa, a forma que ele é contado e tudo, e também a forma como ele é conduzido. Eu lembro muito, a Bianca fez parte desse projeto, se eu não me engano, né, Bianca? Me corrija se eu estiver errado, na época do Manga Larga Machador, né, que foi um enredo, quando todo mundo saiu, ficou todo mundo falando, não sei o quê, e teve um bom desenvolvimento na Avenida, a Beija-Flor foi vice-campeã, né? Então, na verdade, assim, vocês entraram numa pesquisa junto, puxaram pontos de interesse que fizeram com que o enredo tivesse uma outra leitura, né? E aí, o que tem acontecido de uns anos para cá é justamente isso. Desculpa, Bianca, quer falar? Não, eu que te cortei, Gu, desculpa eu. Nada, imagina. E aí, mas o que a gente tem visto de uns anos para cá é de uma valorização muito grande do quesito enredo, que está, obviamente,
impactando diretamente o quesito samba enredo. E isso vem justamente numa época em que os patrocínios diminuíram, porque para pesquisador, falando da nossa parte, para o pesquisador, que é a gente que trabalha, que labuta nessa área, é um pesadelo quando vem um enredo patrocinado que você não curte. Quando você tem uma ideia que você pode puxar o fio, você, pô, beleza, até vai. Agora, quando é um que não é legal, aí você realmente fica muito preocupado, até por conta dessas questões de pertinência, essas questões também de saber como desenvolver aquilo, como a Bianca falou, de uma forma que não seja uma forçação de barra, etc. Tem essas questões, e eu acredito que a gente está num panorama muito bom para se pensar isso. É uma época, esse período que o programa está indo ao ar, né, agora no meio da quarentena, mas também no período em que as escolas, de alguma forma, de uma forma ou de outra, estão pensando no desenvolvimento de enredo, outras não, esperando ver o que acontece, mas de uma forma ou de outra é importante a gente pensar nisso. Pertinência. Isso é que a gente tem que pensar quando fala de abordagem de enredo ou não. Eu estava falando exatamente com a Bianca e ela citou esse enredo, justamente esse enredo que é um dos que ela considera mais bem desenvolvidos por ela, né, nessa questão, justamente pelo que ela falou do recorte, né, Bia? Não, foi um desafio enorme, porque num primeiro momento a gente sabia que era um enredo com parceria, né? Mas você cantar, levar para a avenida e cantar para ser mais de 70 mil pessoas, uma raça equina, para a gente que é historiador, no primeiro momento, calma aí, como é que eu vou transformar isso num assunto de temática relevante a ponto de ser um enredo de uma escola de samba, uma vez que, como eu disse antes, é um festejo de cultura popular, e que recorte, assim, que informação eu vou trazer para o público que vai estar assistindo isso, que historicamente faça sentido e que plasticamente vai ser bonito de assistir. E foi um enredo que eu mais gostei de desenvolver, e quando foi lançado foi super mal visto, o pessoal nas redes sociais caiu de pau, era Eguinha Pocotó, enfim. E quando eu fui estudar, é real, eu acho que a crítica construtiva ela é muito pertinente, eu acho que a gente tem que prestar atenção no que as pessoas falam, até porque a gente lida com a paixão das pessoas no futebol e no carnaval. Então tem muita coisa que magoa e que é descabida, mas eu acho que a gente tem que fazer um filtro e levar em consideração. Pensei, caramba, a gente vai falar de uma raça equina, que é um manga larga marchador, que não é um manga larga normal, como é que a gente vai tornar isso um atrativo? E quando eu fui fazer o levantamento, assim, tem informações super interessantes, porque o óbvio é o que está no imaginário popular, é o que vai trazer as pessoas a se identificarem, né, pelo meu ponto de vista. Mas mais do que isso, acho que a gente tem que trazer um diferencial. O que as pessoas não sabem sobre aquele assunto? E aí, quando a gente foi estudar a história do cavalo, o primeiro cavalo, por exemplo, que já estava nas pinturas rupestres milenares, era o Iracotério, que era do tamanho de um coelho, né? Assim, quando a gente vai estudar as lendas que o cavalo foi um presente que Alá deu pro andarilho, que estava sozinho no deserto, reunindo as características mais especiais de cada espécie animal, assim, são coisas lindas. O manga larga marchador é uma raça diferenciada e que, no Brasil, principalmente, fez todo o diferencial nas nossas estradas, no transporte que a gente tinha de ouro, de minério, de café, enfim. Então, foi um enredo que, num primeiro momento, foi um desafio absurdo, porque, entre aspas, eu achei que fosse tirar leite de pedra, e, no final das contas, foi vice-campeão, com samba ovacionado, e porque a escola apresentou problemas. Teve um carro que a gente teve problema na acoplagem, e acabou sendo penalizado, mas a Beija-Flor disputou sim o título aquele ano, acho que teria grandes chances de ganhar, e num enredo que eu, aspas, cuspi pro alto e caí na testa, é um enredo que hoje eu sou mais apaixonada, assim, e foi um enredo que era um enredo patrocinado, era um enredo com parceria. Então, eu acho que o recorte que, na época, o grupo, a equipe adotou, né, porque nunca tem muito isso do eu, né, é uma construção coletiva. É lógico que a gente faz apontamentos, eu sou paga para isso,
mas é uma construção coletiva. Mas o enredo foi lindo, entendeu? Então, foi bem desenvolvido, trouxe boas notas, rendeu um samba que é ovacionado aonde ele é tocado, em qualquer quadra, de qualquer agremiação. Então, eu acho que a base, exatamente complementando isso, o que o Gu estava falando, um bom enredo, ele é fundamental para que a gente tenha um bom samba enredo. Um quesito é desdobramento do outro, até porque o samba enredo ele também é julgado em letra e melodia. E a letra está absolutamente atrelada ao texto que é proposto no desenvolvimento. Então, considerando todos esses apontamentos, eu acho que cada vez mais a gente tem que ter mais cuidado e mais zelo em trazer sempre o cultural e o histórico, seja qual for o enredo, mas ter essa temática, porque eu acho que senão fica superficial demais. Não é propaganda, gente, né? A gente está falando de história. Isso exatamente. E só uma coisa que eu não tinha, a gente não combinou aqui, né? Eu falei o Manga Larga Machador porque foi um enredo realmente que eu me lembro muito que a Beija-Flor me surpreendeu bastante, né? Entre tantos outros, e que realmente Macapá também foi assim, para mim, individualmente, que foi o bicampeonato. Isso, Macapá. Um beijo para todo mundo de Macapá, mas considerando que o Brasil é um país com uma extensão territorial continental, Macapá não está ali na lista dos pontos turísticos, dos lugares que as pessoas querem conhecer, onde a gente tem com mais frequência reunião de trabalho, enfim. E aí eu pensava exatamente isso, caramba, e a gente está falando de uma época que o regulamento era diferente, nós tínhamos de 7 a 8 alegorias, e necessariamente entre 5 e 7 alas em cada setor. Então, as escolas eram maiores, o enredo ele precisava ser ainda mais fundamentado para que ele passasse na avenida fazendo sentido. Então, o Manga Larga Marchador, que foi Beija-Flor 2013, e Macapaba, Equinócio Solar, que foi o bicampeonato da escola em 2008, para mim, individualmente, foram 2 grandes desafios profissionais, e que me deu muito prazer, porque me tirou da zona de conforto, mas que foram temas que, num primeiro momento, eu falei, caramba, né, talvez se eu pudesse escolher na minha escola, talvez fosse outra coisa, mas que foram enredos belíssimos. A gente tem o Beija-Flor Brilho de Fogo, que só tem nessa região, né, ali de Macapá, então a gente foi pesquisando essas peculiaridades, e são 2 enredos que trouxeram grandes resultados, grandes desfiles, grandes sambas, mas que a gente precisou ter um recorte nesse viés histórico-cultural, que é onde eu vou sempre apostar as minhas fichas em se tratando de um festejo de cultura popular. Acho que não faz sentido que o recorte não tenha essa importância e esse olhar. O João Gustavo fez muito bem isso na Divina Comédia no Salgueiro, né? Ele trouxe um tema, digamos assim, um pouco mais elitizado, né? Ele trouxe a luz de mais populares, né? Trazendo essa analogia com o carnaval, a Divina Comédia, que antes não era muito bem conhecido para a população como um modo geral, né? Então foi um desfile para mim também, um grande desfile do Salgueiro, né? Um enredo muito bem desenvolvido pelo Renato e pela Márcia, mas eu acho que a sinopse foi muito clara, foi muito, muito bem costurada nesse sentido, e que, ao meu ver, exatamente, eu acho que, ao meu ver, muito bem desenvolvida, né? Para mim, um dos mais bonitos. Eu tenho um carinho enorme, Vivi. Bom você ter destacado esse desfile, que é um desfile que pouca gente fala, mas que eu gosto muito também, e uma curiosidade, né? Esse enredo, na verdade, a ideia inicial dele seria para o Salgueiro fazer em 2015, que era o ano dos 450 anos do Rio de Janeiro. E aí o Renato Lage tinha... eu queria fazer alguma coisa sobre o Rio. Aí ele tinha lido, para fazer o Fama, um livro chamado Divina Comédia da Fama, do Chico... eu esqueci o nome dele, daqui a pouco eu lembro. Que é jornalista também.
E aí ele tinha essa ideia de fazer a Divina Comédia com alguma coisa do Rio, mas não sabia exatamente. Ele queria fazer a Divina Comédia Carioca, tinha esse mote, né? E aí, em 2015, aí depois do Enredo dos Malandros e tudo, deu muito prazer de fazer, a gente sentou junto com a presidência e a gente apresentou, ó, esse enredo é do Renato, na verdade, a ideia inicial dele, e a gente tem uma proposta de desenvolvimento aqui, que é fazer essa Divina Comédia do Carnaval. A Rosas de Ouro tinha feito em 99, a Divina Comédia de um Folião muito bem feito. Eu sou apaixonado por aquele desfile, e a gente tinha uma outra pegada, né, de fazer... tinha uma outra intenção de fazer uma coisa mais voltada para o Carnaval do Rio, né? Uma coisa mais carioca, justamente pegando essa ideia do Renato. Então, e aí, o que aconteceu nesse desfile? Realmente, a Divina Comédia é um livro, né, do Dante Alighieri, que ele é muito hermético, é muito difícil, né? Ele é uma grande alegoria, né? Alegoria no sentido de alegoria literária. E aí, quando você pega esse livro... Aí, quando você pega esse livro, você vai fazendo uma trajetória, e só que faltava uma liga para isso tudo, né? Algo que desse esse molho, alguma coisa assim, para não ficar algo tão difícil, tão hermético para as pessoas. Aí vem o texto a Bianca, que lida com pesquisa, ela sabe que às vezes vem uns textos que são os anjos da guarda da gente, né? Que caem no nosso colo e que servem para nos ajudar. E foi um texto do João do Rio, que era uma crônica que ele falava do Carnaval, e ele descrevia quase o inferno de Dante ali, que as pessoas serpenteavam e que era um calor infernal e que não sei o que, caramba, deu mó certo isso aqui. E aí a gente vai fazendo essa trajetória e linkando. Agora, esse enredo, ele tem uma inspiração muito grande no Joãozinho 30, que para mim é minha referência, e que são duas grandes referências, na verdade, Fernando Pinto e Joãozinho 30. Eu sou muito fã deles dois, gosto a beça do trabalho deles, e sempre que posso, assim, recorro a eles quando a coisa está apertando, né, Bianca? Não, e só para fazer um adendo, desculpa aí, Bia, é porque nesse ano do 2017, eu trabalhei como intérprete de Libras no setor 13, e eu fui com um companheiro, meu amigo, que também é intérprete, e ele é metaleiro doente, sabe? Quando ele viu o Salgueiro entrando, ele pegou a revistinha que ele viu, ele, caraca, é Dante, caraca, que isso? Não, essa aí tem que ganhar, que não sei o quê. Então ele ficou super empolgado, aí ele, caramba, escola de samba passando isso, que legal, que não sei o quê. Então, assim, para ele, foi até uma deixa para ele compreender o papel cultural de uma escola de samba, que antes ele tinha um preconceito danado, né? E ele, testemunho de Jeová, roqueiro, metaleiro, então, assim, ele foi somente pelo profissionalismo ali, entendeu? Então, quando ele viu aquilo, o espetáculo, e ele entendia, né? Ele viu o livro e viu a analogia muito bem desenvolvida, ele ficou super eufórico. Então, assim, só gostaria de fazer esse adendo, que aí eu acho que é um alento para quem é enredista ver a sua obra bem compreendida e trazendo o que de fato uma escola de samba é, né? Ensinando a muita gente. Eu digo sempre. Eu detesto interromper vocês, gente, rapidamente, só para a gente registrar aqui também que a galera está participando, está bombando aqui para a gente a audiência. O Wellington Catão vai botar aí a galera na tela que já está participando. Pessoal da Altipare, meu amigo, meu irmão Fred Soares, está ligado na gente? Alô, Fred, um abraço para você, um beijo, meu irmão. Marcos Companheiro Guerra, de longa data. Um beijo. Marcos Guerra, todos com a gente também aqui. Bia, a galera do Uruguai está te vendo aqui, o pessoal de Rampla está assistindo. Ai, minha amiga, tá mandando meu coração beijo. no Uruguai é tricolor, né? Rampla, tricampeão, tetracampeão esse ano. Tetracampeão do Carnaval. Ó, o Carlos Maia está aqui com a gente, ó. Também o pessoal falando aqui, sou contra enredo de posicionamento político, enredo espírito do governo federal, estadual, municipal. Mangueira só faz isso. Calma, não é bem assim não, meu compadre, vai devagar. Faz parte do Carnaval isso aí também, mas a gente agradece o carinho da tua participação
com a gente aqui também. Galera sempre ligada com a gente. A Lu do Empodera Samba tá com a gente aqui também. Lu, um beijo para você. Ó, a Flávia Machado aí, ó, lá da galera de Rampa, tá aí com a gente. Aí também. Um beijo enorme. Gratidão pelo carinho. Tá bombando com a gente. Meu amigo, meu irmão Toninho Prego tá aqui também. Alô, Toninho, um abraço para você, um dos maiores produtores de rádios do Brasil. Pessoal de Rampa aí, ó. Gente, ligado, essa escola... sempre. Eu nunca estive lá. É louco isso. É muito carinho. Rafael Moreira também tá aqui. Enfim, pessoal de Macapá ligado também. A Bia que falou de Macapá. Enfim, Carlos Carvalho também lá em Macapá vendo a gente. A gente continua por aqui. Eu vou aproveitar também para colocar na nossa conversa o nosso outro comentarista, que é o Thales Basílio, está com a gente aqui também. Ô, Catão, bota o Thales aí também, que está ligado aí na gente, para a gente colocar essa ideia. Thales Basílio está com a gente aqui. Eu gostaria também de fazer um apelo a todas as pessoas que trabalham com corte de cabelo na Barra, no Recreio. Por gentileza, ajudem esse menino que está na quarentena. Aí não pode sair para ir no salão. Por gentileza, salvem uma alma! Alô, Thales Basílio, obrigado por participar aqui com a gente. Forte abraço, tá parecendo terrorista. Boa noite, Ricardo. Boa noite, amigos. Realmente, se alguém por aqui pelo Recreio, pela Barra, que pode corte de cabelo, estamos aceitando. Estou aqui no condomínio do Roger Flores. É um incentivo para quem quiser conhecer. Boa noite, Bia. Boa noite, Gustavo. A gente já se falou antes, mas agora estou aqui alô ao vivo. E não vou me alongar por já continuar a conversa. Eu queria saber como é que vocês começam a montar um enredo, porque vocês já começaram a falar, vocês já escreveram, mas a gente são muito diferentes entre si. O Manga Larga, Macapá, do lado Gustavo, Bibi e vários outros muito diferentes do da comédia. E como é que vocês começam a pesquisa, principalmente levando em conta que tem enredos e enredos? Um enredo bem patrocinado, tem uma ideia pronta, um enredo autoral que vocês constroem do zero. Então, como é que vocês começam a planejar um enredo? E se tem diferença de vocês montarem um enredo patrocinado com uma ideia pronta ou semi-pronta e um enredo do zero? Com relação ao enredo patrocinado, a maneira como eu vejo é que a gente tem que estar aberto a escrever a 4 mãos, assim, simbolicamente, 2 mãos da agremiação, 2 mãos dos potenciais parceiros, porque eu acho que não faz sentido a gente fazer um enredo que é para ser, de certa forma, uma homenagem, e o homenageado não se sentir homenageado. Mas há que se pontuar que muitas informações que são importantes para o potencial parceiro não dão o carnaval. Então, a gente precisa conversar. O carnaval ele é uma vitrine de exposição enorme, e as pessoas não veem muito o carnaval como um produto, porque o consumo é diferente, mas eu acho que a gente usa o carnaval para falar sobre, para despertar o interesse das pessoas naquela história que a gente está contando. Mas, assim, a maneira como eu começo a trabalhar, por exemplo, eu estava falando antes, o que a gente sabe sobre aquele tema, que leva a gente para o imaginário popular, para o lugar comum, aquilo não pode ficar de fora, porque é o que vai trazer a aproximação do público com a gente. Mas me interessa levar o que as pessoas não sabem a respeito daquele assunto. E aí, depois que eu boto todas essas informações num documento, e eu sou da parte, não entendo nada de artes plásticas, então é lógico que os carnavalescos o tempo todo precisam saber o que é interessante para eles esteticamente e trabalhando em equipe sempre. Mas eu acho que as informações que eu considero mais importantes, essenciais para aquele enredo, eu vejo aquelas informações nas alegorias, porque são os grandes cenários que a gente tem na avenida. E as informações que são importantes, mas se elas não são tão essenciais, mas são fundamentais, elas vêm na ala, costurando, assim, eu vejo o carro alegórico, que fecha o setor, ele fecha um subtema, ele fecha uma parte daquela história que está sendo contada. Mas as alas vêm nessa função de um desdobramento de um setor para o outro, para que haja sempre essa conversa, para que a narrativa seja frequente, seja fluente, para que a gente não veja constantemente, como a gente vê em alguns casos, uma ruptura, né? Não pode dar um corte. Eu acho que
que o enredo ele tem que passar na avenida de uma maneira suave, para que não haja esse corte abrupto. Eu acho que as informações que estão sendo contadas, elas precisam ser bem costuradas, tanto no texto, na parte de informação, como na parte plástica, com fantasias e com alegorias, que retratem essa história que você está contando, essa leitura. E se ao final do desfile, as pessoas que estiverem assistindo, tanto o público presente, quanto quem estiver assistindo pelas redes de comunicação, se a pessoa tiver 5%, 10%, 15% melhor informada sobre aquele assunto do que ela estava antes, porque quem está assistindo, grosseiramente falando, só tem a letra do samba-enredo, né, para entender aquela história que está sendo contada. Então, às vezes nem isso, né? Às vezes ela chega lá e nem a letra ela sabe, né? Ou o refrão, né? Falando muito o refrão. Uhum. Então, assim, mas se ela entender um pouquinho do que está sendo falado, é lógico que a gente que mergulha fundo nessa história, tanto trabalhando como quem acompanha Carnaval de perto, mas se ao término do desfile estiver 5%, 10% melhor informado, para mim a missão está cumprida, como se fosse uma grande aula de história e de cultura envolvendo diferentes segmentos, mas eu acho que o Carnaval ele tem por missão, não faz sentido que a gente tenha um festejo que é reconhecido mundialmente se ele não for para levar cultura para o nosso povo, entendeu? Para quem está assistindo a gente de todos os continentes. Então, a minha maior preocupação, aonde eu coloco meu coração e o que eu posso, né, onde eu tento dar o melhor de mim, é para que as pessoas entendam aquela narrativa. Elas podem concordar ou discordar do estilo de texto, por exemplo, mas se elas entenderem qual é o propósito daquele tema, eu me dou por satisfeita. É uma coisa também que é bastante interessante, eu acho que está acontecendo também, não sei o que vocês pensam, Bianca também, João. Marcelo Pacífico está com a gente, uma das mentes mais brilhantes do Carnaval. Alô, Pacífico. Um abraço para você. Obrigado. Grande homem. Gratidão. Eu acho que nos últimos anos tem acontecido algo muito interessante nas disputas de samba enredo, que tem muito samba que está vindo de safra, muito bom, mas completamente fora do que é pedido dentro do enredo ou dentro de uma sinopse. Samba enredo tem que contar a história do enredo. Se ele for antológico, ok. Se ele contar com precisão, ok também. Samba enredo não precisa ser antológico. Porque, por exemplo, na minha escola tem 300 sambas antológicos e nenhum troféu. Então não adianta de muita coisa. Né? Então, tem muitos exemplos. O samba do próprio Salgueiro, do João Gustavo, teve um enredo sobre a comida mineira, que o samba era chincalhado, e eu falei que o samba seria 40 porque ele funcionava. Não, Ricardo, sim, não é teu, mas eu tô falando. Você não participou do enredo em si, mas eu citei o Salgueiro pelo fato de você ter ficado lá um certo tempo. Um outro carnaval também foi até quando eu conheci a Bia, no Barracão da Beija-Flor, em 2015. Eu tive lá com o meu amigo André Cesário, com a minha amiga Mariazinha, que me levaram a ver o enredo sobre Guiné Equatorial, que eu já tinha falado no ano anterior, quando acabou o carnaval do Bom. Eu falei, gente, eu não sei nem qual é o enredo da Beija-Flor, mas a Beija-Flor já é a favorita do carnaval 2015, porque ninguém deixa a Beija-Flor em 7º lugar e sai impunemente. E aconteceu o que aconteceu. E também era um samba que as pessoas martelavam, e chegou lá e a escola foi campeã. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre essa questão do samba enredo e do enredo. É claro que se for excelente, é maravilhoso, mas tem que ser funcional, né? Tem que contar a história de vocês. Afinal, vocês estão ali para disputar o título, não é isso? Eu posso... Antes, eu queria só voltar uma discussão aí que o espectador Carlos mandou sobre essa questão de política e não política. É muito importante falar sobre isso, tá? Qualquer enredo que você leve para a avenida é um ato político. Você está lidando com arte, você está lidando com cultura popular. Ele botou aqui, né? Estou contra enredo de posicionamento político. Tudo é político.
Então, o que eu acredito, assim, tem todo, obviamente, como não só ele, mas várias pessoas dizem assim, não gosto de enredo de samba, eu estou ali na avenida para devanear, para sorrir, para brincar, eu não estou ali para ficar com esse sentimento negativo e tudo, beleza, até concordo. Só tem um porém, a questão da escola de samba, ela está dentro de um espectro da arte, e obviamente da cultura popular, como a Bianca fala, e também da arte. Quando você fala em arte, você está captando sentimentos coletivos. E o sentimento coletivo é de insatisfação. Ninguém está feliz, cara. A Beija-Flor emocionou a Avenida em 2018 porque captou um sentimento. A Tuiuti captou um sentimento. A Mangueira captou um sentimento de 2019. Então, são esses sentimentos que a gente tem que estar antenados com eles. Obviamente, tem carnavalistas que gostam mais do banho do dedo da ferida e carnavalistas que não. E o legal é isso. O bacana é isso, é a diversidade. Eu detestaria ver 14 desfiles ou 13 desfiles falando mal do governo. Detestaria. Assim como eu detestava ver campanhas publicitárias na avenida. Agora, só para ficar uma reflexão sobre isso, nós temos, por exemplo, na arte, no cinema, vou dar o nome de 2 cineastas, Glauber Rocha e Leni Riefenstahl. Qual você conhece? Uma coisa, Glauber Rocha era cineasta da contracultura, era cineasta que contestou até a própria linguagem de cinema, inaugurando cinema novo. Leni Riefenstahl era a cineasta que era a cineasta do Hitler, que só fazia propaganda a favor do Hitler. Então, qual dos cineastas você lembra? Era isso que eu queria falar. E aí, agora voltando a essa questão do samba... Desculpa, Bianca, quer falar? Não, Gu, só pedir licença, só para a gente aproveitar o gancho. Eu acho importante a gente também pensar a política como a definição de política que diz respeito à coisa pública, que é aquilo que diz respeito a todo mundo. Então, o carnaval, por si só, o carnaval ele é político, a gente não tem como fugir disso. O carnaval ele nasce da resistência, não tem como, historicamente, a gente fugir disso. Eu acho que a gente tem que ter cuidado para o carnaval não ser partidário, mesmo porque panfletário, né? Porque aí tem todo um jogo de interesses, e se a gente pensar a comunidade de uma escola de samba, partidariamente ou ideologicamente falando, a gente vai ter pessoas de esquerda, de centro, de direita e pessoas apolitizadas. Então, eu acho que o carnaval ele é essencialmente político, mas ele não deve jamais ser panfletário, como o Gu bem disse agora. Mas fugir de política, o carnaval nasceu disso, ele nasceu de um movimento de resistência de cunho político. A gente não tem como fugir disso, para mim, né? Mas, enfim, volta, Gu, desculpa, era só para não perder o gancho. Não, você arrasa como sempre. Você arrasa Fique à como sempre. vontade, programa. Não, Vivi, eu tô comportada, amor. Tô tentando aqui, olhando pra minutagem. E eu aqui, ó. E eu? Eu prometi a eles que eu ficaria caladinha. Quem falou mais foi o Ricardo, ó. Eu acho muito bom o Carlos ter levantado obrigado a ouvir isso, fui eu que falei mais. Não, porque a gente precisa qualificar melhor esse debate. Eu acho que esse debate de dizer assim, eu gosto ou não gosto, é um debate que fica meio que na praia se batendo. Mas com relação, por exemplo, a que você estava falando do samba, eu acredito que o samba enredo, ele tem que, sobretudo, captar a alma daquele enredo. E a gente tenta fazer isso pelas sinopses, não é isso, Bianca? Quando você tenta fazer uma sinopse, quer dizer assim, meu espírito do enredo é esse. Meu espírito do enredo, por exemplo, se eu faço um enredo sobre a malandragem, eu vou querer, obviamente, botar uma questão mística e tal, uma questão que tem algo que tem esse sentimento. Porque quando a gente está fazendo um texto de sinopse, a gente está passando ali um sentimento nosso, não é só simplesmente a história. E aí, quando o compositor consegue captar isso, é maravilhoso. Eu vou dar um exemplo que eu adoro, assim, que é o enredo que eu trabalhei, que foi o primeiro que eu trabalhei a fundo mesmo com o Mauro Quintais, que foi a Bibi Ferreira, né, em 2003. A gente falava dos setores da Bibi Canta Piaf, né, que foi um dos grandes sucessos no teatro da Bibi Ferreira, nas casas de show, enfim, que ela cantava, fazendo uma grande homenagem a Piaf, cantora francesa. Aí tinha uma parte do samba que falava Piaf, um hino ao amor, que é justamente um trecho do L'Hymne à l'amour, que é um dos maiores clássicos da Bibi Ferreira. Ou seja,
interessante isso quando uma escola de samba, quando o compositor consegue ir na alma do enredo. Acho que ele desce ali, baixa, capta aquele sentimento e consegue colocar isso para fora. Eu acho esse exemplo muito interessante. Assim como foi, por exemplo, o samba do Malandro Batuqueiro, que tem uma pegada muito importante, muito especial com relação à figura da malandragem, etc., e que acho que contou muito bem a história, e não é só contar a história, é contar o sentimento do que está tentando ser transmitido, né? Perfeito, assim, só o que quando a gente coloca a intenção do enredo no papel, seja numa introdução, sinopse, justificativa, que normalmente a sinopse ele é um texto mais versado, né, mais proseado, que facilita a composição. É lógico que a letra do samba ela tem que falar necessariamente sobre a história que a gente está contando. Mas quando você fala, Gu, de captar a intenção, eu acho que é tanto a intenção da gente que escreve ou do carnavalesco que vai desenvolver, mas eu vejo uma coisa muito interessante nos concursos de samba enredo, que os pavilhões, eles têm identidades próprias, né? Então, assim, tem escolas que pedem um samba mais para frente, tem escolas que passam na avenida de uma maneira mais cadenciada. Ao longo dos sambas antológicos e que ficam na memória da gente, eu acho que é importante... os sambas que eu vejo fazendo grande sucesso em todos os pavilhões são sambas que as parcerias conseguem agregar isso. A informação que a gente quer contar com o sentimento dos artistas que estão desenvolvendo aquele projeto, né, a intenção, mas respeitando também a identidade daquele pavilhão e dos componentes que vão defender aquela obra na avenida, sabe? Eu acho não adianta descaracterizar a escola. É isso. Não adianta descaracterizar. Muito obrigado. É isso. Ai, meu Deus. Prefiro não comentar. Foi sutil, mas foi um protesto. Gente, vocês acham mais fácil desenvolver um enredo histórico ou um enredo CEP? Sabendo que o enredo CEP também tem um cunho histórico, mas eu digo assim, no sentido macro do desenvolver enredos. Assim, para quem está chegando agora, CEP é cidade, estado e país, tá, gente? Em questão pessoal, o que vocês preferem fazer? Algo mais autoral, assim, ou algo mais concreto, com uma ideia que já vem pensada? Em questão tipo, pessoal mesmo. Bom, pessoalmente, aqui no Rio, por exemplo, eu nunca desenvolvi nenhum enredo autoral, porque eu faço parte de uma agremiação onde, assim, até ano passado a gente tinha uma comissão de carnaval e o trabalho sempre foi desenvolvido em equipe. Autoral eu fiz fora do Rio, fiz lá no Uruguai. Foi como eu disse antes, eu acho que ser histórico ou ser cultural, eu acho que dentro de a liberdade que é dada para o artista que vai desenvolver o projeto, independente dele ser histórico ou CEP. Acho que a maneira de trabalhar a concepção e a realização, ela é muito similar. Né? Dentro de cidades, estados ou países, você vai esbarrar necessariamente na história. Eu acho que o recorte e a liberdade que o artista tem para trabalhar é que vai se refletir num bom trabalho ou num trabalho menos embasado. Assim, eu, pelo menos individualmente, eu sou mais atenta ao recorte que é dado àquele tema, ao tema, seja ele qual for, né? E a liberdade que a gente tem de trabalhar, de pincelar as informações e depois costurar isso dentro de uma narrativa ao longo da avenida. E aí, Gustavo? Eu concordo com a Bianca. Eu fiz poucos CEPs, né? Vou dizer assim, tive essa sorte na vida. Eu fiz, por exemplo, o Mauro Quintais, fiz na Gaviões da Fé, um enredo sobre Santana de Parnaíba, que é uma cidade que tem umas festividades muito interessantes no interior de São Paulo, e isso que a Bianca falou, né? Procuramos botar um tema lá, etc. E teve um problemão nesse desfile, que é uma curiosidade que eu vou contar para vocês. Foi muito engraçado. O enredo de Santana de Parnaíba, ele falava que tinha que seguir uma estrutura que a prefeitura já deu para a escola.
Aí tinha que ser assim, assim, assado. E o primeiro setor falava dos bandeirantes, não sei o quê, aquela coisa. Bandeirantes, hoje, que nós conhecemos como assassinos, né, de índio, mas naquela época era uma visão mais romantizada, né? Até porque tem isso também, e cada enredo tem sua abordagem de acordo com o tempo. Hoje eu jamais botaria um bandeirante como herói, enfim, da forma que foi. Porque hoje a gente vê que é uma revisão histórica que é bandeirante assassino de índio, é miliciano que na época que entrava para roubar a terra de índio. Era grileiro, pulseiro, tudo de ruim que era bandeirante. E, enfim, e aí o que aconteceu com Santana de Parnaíba? Aí eles entravam numa floresta e tal. Era para Gaviões da Fiel. A Gaviões da Fiel não podia usar verde. Aí, como fazer uma floresta verde? Aí a gente pensou, não, tem que ser uma floresta do sonho do Eldorado, o sonho do ouro, e a floresta virou dourada. Nossa. Não podia, não pode. Não pode até hoje. Lá, né? Lá se entrar verde, fica doido o negócio. E aí tem aquelas coisas, assim, tem gente que questiona isso, isso é uma bobagem, não sei o quê. Mas eu acho interessante pro folclore da festa, entendeu? Eu acho que tem seu valor folclórico. Claro, né? É maravilhoso. Os caras são Corinthians, verde é Palmeiras, os caras fazem um carnaval sem fazer verde. Eu acho sensacional isso. Contribui muito pro que você falou. É maravilhoso. Faz um carnaval sem verde aí, se vira. Pô, é sensacional. E dá teu jeito. E aí tem essa questão agora, por exemplo, qual das preferências, obviamente que fazer um enredo que você pode se debruçar sobre um livro, sobre um determinado período histórico, sobre um determinado personagem, é muito melhor. Porque quando pelo menos a experiência que eu tive com Santana de Parnaíba, que era chegar a pesquisa já meio que pronta e você dali tentar salvar alguma coisa, é muito ruim. Porque a história no Brasil de qualquer cidade é igual. É um índio, né, obviamente tirando as cidades planejadas como Brasília e Belo Horizonte. Mas, de qualquer maneira, se você pegar a ancestralidade, você vai ter o índio dono da terra, entre aspas. Aliás, esse conceito dono da terra é terrível, porque o índio não tem noção de propriedade. Você pega um índio, aí depois você vai para o jesuíta, colonizador, vai para o negro trabalhador que veio da África, no navio negreiro sempre, que é um favor. Aí depois vem a locomotiva representando o progresso e termina com o futuro. E é sempre a mesma coisa. Se você pegar São Longuinho do Oeste, que foi até um enredo da escola virtual, feito por Rafael Marçal, que foi muito engraçado, que era um enredo sobre São Longuinho do Oeste, era uma cidade imaginária que era a terra da Samambaia Chorona. E ele desenvolveu o enredo exatamente assim, eram os índios, donos da terra, não sei o que, era uma grande sátira, um grande pastiche, né? E aí era o que acontecia, acabou acontecendo também com relação a isso. Você, obviamente, a Rosa Magalhães era craque de dar esses pulos, né? Se o enredo era Campos dos Goytacazes, ela ia falar sobre antropofagia. Se o enredo era Cabo Frio, ia falar sobre Breazail. Ela descobria histórias daquela história, pegava aquele ponto, e tinha muito mais uma repercussão do que se fosse aquele enredo chato, quadrado. Tati Betati. Tati Betati, exatamente. Como, por exemplo, a Beija-Flor de Macapaba, veio com o Mazagão, cara. Aquilo foi muito legal, entendeu? Ou seja, são sabe, sacadas que você tem que tornam aquilo mais interessante. Agora, entre um enredo de cidade-estado, que necessariamente com um patrocínio fechado, etc., um pacote de quase turístico, e um enredo que você tenha possa viajar, delegar, enfim, obviamente, eu prefiro essa segunda opção. Mas ao contrário, eu participei de muitos enredos regionais, né? E lógico que a liberdade de se trabalhar, ela não é a mesma. Mas quando a escola consegue conversar e apontar que é possível fazer o que a gente fez, como você citou, de trazer Mazagão, ou de trazer o Mar Abaixo, quando a gente trouxe em Macapá, e que isso é cultural, e que através da cultura a gente vai projetar o lugar, né? Quando a gente consegue negociar essa liberdade de retratação, talvez por isso eu não tenha sentido o peso, porque dos projetos que eu participei, muito francamente, a gente sempre teve uma liberdade de trabalho muito flexível do que funciona para a exposição numa vitrine, do que convencional e do que funciona para a exposição de uma vitrine no carnaval.
que é outro público, é outra maneira da gente apresentar o produto. A gente está vendendo história e cultura, a gente não está vendendo um pacote turístico. Então, é bem diferente. Então, talvez, por essa liberdade de trabalho desses projetos, não tenha sido sofrido ou sofrível trabalhar. Ao contrário, foi muito prazeroso, porque foram enredos que eu aprendi. Agora, é lógico que você poder pincelar uma informação ou uma curiosidade desses textos que você falou que caem no nosso colo e que a gente se apaixona e que quer incluir no projeto, é sensacional também. E aproveitando o gancho, gente, eu falo muito, aproveitando o gancho que você falou desse processo histórico, Gu, já que eu vi tanta gente lá do Uruguai prestigiando a gente, esse ano o enredo lá foi Coisa de Pele, e que é bem nesse processo. Assim, a gente tem o indígena, a gente tem o colonizador e a gente tem o negro, né? Porém, mas por que a gente passa por essa abertura? Para pontuar uma questão do racismo, que um dos dirigentes foi vítima de racismo ano passado, e aí a gente pegou esse processo de miscigenação, que é historicamente romantizado, para transpor para a questão do preconceito e das desigualdades que a gente tem toda na América do Sul toda, e quer dizer, no mundo todo, mas assim, né, recortando para o mapa que a gente está trabalhando. E aí a gente fez essa transposição assim, de como é que ao invés de aproveitar o lado bom e tirar esse romantismo, mas do que ficou para as pessoas de hoje, tentando tirar essas mazelas. Então, a gente aproveitou essa formação histórica e miscigenada para transpor para uma realidade contemporânea e levar para a passarela do samba do Uruguai uma reflexão sobre o que a gente vê que, historicamente, a gente vem negando, né? A gente se revolta quando a gente lê nos livros, a história ela é sempre contada pelo colonizador europeu. A história nunca é contada pelo índio, porque a história do índio ela é passada pela história oral. E a escravidão ela nunca é contada pelo olhar do negro africano feito escravo, porque o negro não é escravo. Ele era negro, foi feito escravo, já era feito escravo na África e continuou sendo feito escravo, visto como objeto, como mercadoria, como uma peça aqui. Então, a gente assim, teve a oportunidade de pegar esse recorte tati-bitate, ou convencional, ou que habita o imaginário popular, mas para propor para uma reflexão contemporânea e que é histórica, essas mazelas e essas diferenças e essa subjugação que a gente vê ressaltando a questão da empatia, né? Que nosso corpo é uma embalagem. Então, a gente teve, por exemplo, uma ala que foi a ala das caveiras. Então, quando a gente olha para uma caveira, a gente não sabe se aquela caveira é de um índio, de um branco, de um negro, de uma pessoa alta, baixa, gorda ou magra. A gente, para tentar brincar, trazer o lúdico e alguma abstração que seja linkada com algum processo de reflexão social. Eu gostaria Você está assistindo com a gente o Central do Samba aqui, no Central do Samba, com a Bia Biguendes, com o João, com todo mundo. Desculpa cortar aí o conforto da sua viagem. Só para registrar a galera que está aqui com a gente novamente, a Daniela Del Cardoso falando que não reconheceu o João sem barba. Tá um pouco diferente mesmo, de fato. Catão, bota para mim, por favor, o Marcelo Passeio falando que o João está dando uma aula. Rapaz. A Rasgação de Seda Total, 2 grandes profissionais. Bota para mim, por favor, Catão, a pergunta do Marquinho Guerra Couto, do Samba na Intendente, perguntando aí para a Bianca. Bia, qual foi o enredo da Beija-Flor que deu mais trabalho para desenvolver? Boni ou os 70 anos da escola como uma fábula? Antes de você responder, me permita dizer que quando esse enredo saiu, contando os 70 anos da Beija-Flor, eu falei, gente, vai ser sensacional, uma das histórias mais ricas do carnaval mundial é a Beija-Flor de Lobos. Eu falei, vai ser ruim de ganhar dos caras, eles contando deles. E aí veio com uma pegada completamente diferente, que eu penso que deu meio que uma chochada no enredo. Foram tentar contar uma história rica que poderiam contar de forma retilínea, através de uma outra situação que eu achei que não teve muito a ver, Bia. Queria que você explicasse, para o pessoal falasse, também respondesse a pergunta do Marquinhos, se foi mais difícil em 70 anos ou a história do Boni. Do Marquinho Guerra Couto, Samba na Intendente. Um abraço também para o Marcão.
todo mundo? Não, para mim foi muito mais difícil desenvolver a fábula do que o Boni, até porque na fábula a gente foi em 11º, no Boni foi 7º, então assim. Mas o Boni, a gente partiu de uma história que era a trajetória profissional dele. Então a gente falou do Boni passando pelos diversos veículos de comunicação. O seu Boni é uma pessoa inteligentíssima, e muito importante para o processo de comunicação no Brasil, mas era uma história fechada, né? As fábulas, não. A gente pegou os 70 anos da agremiação e trabalhou isso, levando para o lúdico, agregando com as fábulas de Esopo. O que eu vejo é que as fábulas de Esopo, a gente não agregou os temas, né, dos 70 anos da escola que a gente pincelou, através da moral da história das fábulas de Esopo. Talvez eu sinta falta um pouco desse desdobramento que a gente venha falando ao longo do programa, e acho que a parte plástica e estética da escola foi uma aposta que as pessoas estão acostumadas a ver uma beija-flor mais rica, mais luxuosa, mais imponente, e a escola veio mais lúdica, né? Veio trabalhando essa questão do imaginário quase que infantil, da fábula, da bicharada, dessas histórias que eram contadas pelo escravo Esopo. Então, para mim, foi mais difícil trabalhar a questão das fábulas, mas os desafios estão aí para tirar a gente da zona de conforto. Muitas vezes a gente sabe dos riscos, outras vezes não. Algumas vezes a gente aposta, ninguém desenvolve um projeto achando que o projeto não vai dar certo. Então, como você falou, Ricardo, nossa, eu achei que fosse ser sensacional. A gente fez uma aposta de um projeto que talvez tenha sido muito diferente do imaginário popular que as pessoas têm da Beija-Flor, que é uma escola que gosta, que nem Flamengo, né? Quem não é Beija-Flor quer que a escola quebre, atrase, abra buraco. Então, talvez tenha sido uma proposta muito diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver. Eu desfilei. Eu sei. Eu desfilei. E como historiadora, eu gostaria de revendo o projeto, de ter costurado isso pela moral das fábulas de Esopo. Eu acho que a narrativa talvez ficasse mais clara, ou tão clara para quem assistiu, como para quem trabalhou no projeto. Posso? Pode. Eu gostaria de saber de vocês dois em relação a isso. Na verdade, eu acredito que o critério de julgamento, eu acompanho, por eu ser amiga da Bia, eu acabo acompanhando um pouco mais esse trabalho do livro de Abre Alas, que ela ajuda a compor, enfim. E aí, acompanho de fora, né? Que aí fica uma loucura a vida dela mais próximo, justamente por conta disso. Para vocês, o critério de julgamento atual, vocês acham justo? Como é esse processo? Porque vocês pensam, pesquisam, desenvolvem, justificam o enredo, né? E aí o julgador tem duas concepções, né? Tem a execução e tem o que está lá escrito. Para vocês, como é essa questão do julgamento? Como vocês enxergam? Vocês acham que realmente nesse caminho é o ideal ou para vocês mudaria um pouco? Não, acho que tem que mudar muito, Vivi. Assim, a gente está falando de um regulamento que ele é antiquíssimo. Eu acho que o regulamento precisa se atualizar, porque o carnaval que a gente vê na avenida hoje não é o carnaval que a gente via quando esse regulamento, esse manual do julgador foram elaborados. Então, se o carnaval como um todo é uma festa que está se revisitando e que está se reinventando, eu gostaria e acho que é prudente que também haja uma revisão nesse processo do regulamento do manual do julgador. Porque eu acho que o julgador, com o maior respeito e com o maior carinho, de verdade, aos profissionais que ali estão. Mas não é um cargo vitalício, né? A gente tem um grupo de pessoas que está há muitos anos julgando os carnavais que estão sendo apresentados por todos os pavilhões.
Então, com todo respeito a esses profissionais e aos carnavais que eles consagraram, mas eu gostaria de ver outras pessoas julgando também, entendeu? De outras escolas, de outros lugares, disso ser mais diversificado. E acho que alguns jurados, e aí eu não digo só do Carnaval do Rio de Janeiro, do Carnaval que a gente julga e conversa e visita outros lugares, mas eu acho que alguns jurados precisam ler o Manual do Julgador, porque a gente também vê muitas justificativas que não me dói quando a escola é penalizada, independente do quesito, e eu vou visitar a justificativa, eu falo, realmente, isso aconteceu. Aqui a gente poderia ter ido melhor. Essa falha houve. Ok, aí a gente absorve e no carnaval seguinte a gente pode cometer outros erros, mas tem que estar atento para que aquele erro não seja cometido. E isso a gente pode aprender com um erro nosso ou com uma justificativa que a gente lê sendo apontada numa outra co-irmã, porque o critério é o mesmo para todo mundo. Mas, às vezes, a gente vê justificativas, por exemplo, não lembro se não seria ético falar, mas houve um ano que, em 2012, nós falamos sobre os 400 anos de São Luís do Maranhão. E aí, um dos jurados penalizou, não lembro nem o quesito, acho que não foi nem enredo, mas penalizou a escola porque ela deveria ter falado... Foi 2012. Deveria ter falado, tinha que ter um carro do Teatro Arthur de Azevedo. Se você pegar o Manual do Julgador, pelo Manual do Julgador, você tem que julgar o projeto de acordo com o que ele foi apresentado, de acordo com o que está ali no livro Abre Alas. O que você acha? Se assim, o meu carnaval seria diferente do carnaval de qualquer um de vocês. Se a gente fizesse um carnaval junto, a gente ia ter que abrir mão de algumas ideias para o carnaval concessão. Se fosse um carnaval individual, né, cada um ia falar de um mesmo tema de uma certa com uma abordagem diferente, com recortes diferentes. Então, quando você pega uma justificativa e vê que a justificativa do próprio jurado não é condizente com aquelas cláusulas que são passíveis ou não de penalização, o carnaval já está decidido, a justificativa sai muito tempo depois, a gente espera 1 mês e meio, 2 meses para receber, não muda o resultado, e nem sempre as justificativas são condizentes com o que foi apresentado. Isso é uma coisa. E outra coisa, às vezes eu acho que os nomes, eles não deveriam pesar. Nem o peso do pavilhão, do nome do pavilhão, nem dos profissionais que ali estão. Então, nesse sentido, mesmo sendo um grupo de jurados, assim, vou falar de mim, eu nunca imaginei na escola, no pavilhão que eu amo e que eu defendo, ver a Beija-Flor numa colocação como ela teve ano passado, saiu de campeã, mas muito lá para baixo. Então, ao mesmo tempo, por mais que tenha doído muito, que a gente questione certas coisas, a gente vê que não está mais tão assim. Mas também me dói, por exemplo, ver o projeto de um colega como o Alex Souza fez na União da Ilha, que a gente citou no início dessa conversa, o brinquedo, na ilha, que era um carnaval que tinha tudo para ser campeão ou ter uma outra colocação. Às vezes eu tenho essa sensação assim, de que o profissional que está assinando ou o peso do pavilhão, que isso, de certa forma, podem influenciar numa penalização mais ou menos enérgica. Então, eu acho que isso também pode ser revisto, porque eu acho que ganha o carnaval como um todo. O carnaval precisa ser acreditado. O carnaval, em qualquer outro lugar do mundo, a gente ia ter um outro tipo de investimento, de reconhecimento. Assim, acho que o carnaval e o esporte são poucas das coisas que trazem gente do Brasil e do mundo todo para isso, para essa festa. Então, às vezes, por mais que a gente tenha que fazer críticas que são dolorosas, individuais e coletivas, eu acho que é válido, porque eu acho que o carnaval ele precisa se reinventar e sair dessa zona de conforto, para que a festa não deixe de existir ou para que o carnaval não passe a ser outra coisa que não é o carnaval. João. Sobre a questão do julgamento,
concordo com muita coisa que a Bianca falou e queria só também, como nas outras respostas, acrescentar algumas coisas, né? Eu sou um pouquinho mais otimista. Eu só posso falar isso de uma posição até confortável, porque o enredo que eu trabalhei, o projeto que eu trabalhei esse ano, não foi nota 10, que foi do Paraíso do Tuiuti, que foram todas as notas 9.9, e embora eu discordo com o motivo, mas eu concordo plenamente com o fundamento que os jurados deram. E por conta disso, assim, eu me sinto confortável de trazer. Se eu tivesse tido todas as notas 10 e viesse aqui a fazer um elogio possível do julgamento, eu estaria sendo, quem sabe, hipócrita, né? Mas, no caso, não. Eu acho que o julgamento de enredo, principalmente, melhorou muito nos últimos anos para cá. Porque eu me lembro, por exemplo... 3, 4 anos para cá. Isso, ele tem melhorado bastante. Eu me lembro, por exemplo, no ano do tambor, nós perdemos ponto em enredo por um jurado ter achado o enredo linear demais. Era essa a justificativa dele. Por exemplo, uma justificativa extremamente bizarra de um enredo que ganhou praticamente todos os prêmios, né? Ganhou Salgueiro não foi penalizado porque estava azul e vermelho e branco. Vermelho e branco. Foi foi agora, há pouco tempo. O Salgueiro sempre assim, não é? Nas justificativas desse ano faltou criatividade na justificativa. O que faltou criatividade? Vocês podem me explicar o que faltou criatividade? Não existe isso. Eu vou deixar o João concluir. A justificativa tira nota, né? Ele não tem que tirar nota, ele fala que falta criatividade. Mas esse é um problema que eu acho que é dos menores julgamentos. Por exemplo, principalmente na bateria. A bateria diz, tem que ter criatividade. Mas o que é essa criatividade? Eu estava participando até de uma live com o Rodney, mestre Rodney, né, da Beija-Flor, e ele estava falando sobre isso, né, que existe... Aniversário dele! Um beijo! Parabéns! Grande amigo. Desculpa, amor! Não, muito bem interrompido. E aí, eu acho que havia ainda há de vez em quando esses ruídos, agora é uma questão do regulamento. O regulamento precisa ser mais claro, aí concordando com a Bianca. E houve, por exemplo, as justificativas, elas saem tarde demais, quando você já está, geralmente, em outro processo, em outro ciclo, né, de pesquisa, etc. E o que acontece nesse meio tempo? Você fica meio sem parâmetro e tal, e aí vem uma determinada situação que você diz, não, é para cá, para lá. Porque, na verdade, quando você está trabalhando no enredo, você está trocando pneu com o carro andando, né? Você ajusta aqui, vai o samba, dá uma ideia, o carnavalesco bota a ideia, você vai ajustando com ele. Porque, na verdade, gente, no meu caso, a Bianca tem um cargo de diretoria na Beija-Flor, não é isso, Bianca? Mas no meu caso... Não, mas a minha função é pesquisa e documentação. O cargo é pesquisa, levantamento de informação. Ótimo. Não, porque, assim, no caso, quando eu era diretor cultural do Salgueiro, eu tinha uma postura que era assim, eu sou diretor, eu tenho voz aqui, vou fazer de vez em quando, vou bater na mesa. E outra coisa é quando você você trabalha para o carnavalesco, né? E você tem, então, uma outra postura. E aí, com relação, por exemplo, eu tive uma palestra com um jogador no Centro Cultural Leoticica, o jogador de enredo estava, e ele falou uma coisa maravilhosa, falou coisas maravilhosas que eu não tinha atentado com relação ao julgamento. Então, assim, eu tinha uma certa implicância com o julgamento e coisas que ao ouvi-los também, eu acho que eles precisam, e é isso talvez que falte, a gente ouvir mais os jogadores, não só pela frieza da justificativa, porque ele, às vezes, na justificativa, tenta falar uma coisa que ele não consegue falar, porque é naquele momento ali, ele tá. E aí acabou acontecendo isso. Uma coisa, por exemplo, que o julgador falou, Bianca, diz até respeito a Beija-Flor, que ele dizia, por exemplo, naquele ano do Iracema, que ele teve problemas porque havia uma defesa. Desculpa até trazer isso aqui, mas porque foi um fato. É para falar, a gente está aqui para se expor mesmo. Que ele falou que sentiu dificuldade, por exemplo, nos atos, né? Os atos da Beija-Flor passava, aí ele sentia dificuldade porque a avenida é uma procissão, né? Não são atos que terminam em si. A coisa tem que ser feita em looping rápido, porque aquilo passa rápido na frente deles.
Então, por exemplo, se tem uma determinada cena que o cara vem, tá, morre e vai, passou na frente dele só o cara morre, mas não passou o vai. Entendeu? Era uma coisa mais ou menos assim. E aí eu prestei bastante atenção nisso e é uma coisa. Mas concordo com você, eu acho que existe um problema crônico em todos os quesitos, que é a clareza com relação aos critérios de julgamento. Vou dar só mais outro exemplo. Em 2003, no ano 50 anos, foi um ano que talvez mais a gente trocou pneu com o carro andando, porque faltando 2 semanas para o Carnaval, foi feita uma reunião na Liga em que os jurados foram instruídos a tirar ponto de quem não tinha criatividade, em todos os quesitos, né? E aí a comissão de frente de Salgueiro é uma comissão tradicional. Então, um critério que foi definido faltando 2 semanas para o Carnaval. E aí foi uma questão muito difícil, e o jogador de enredo, por exemplo, tirou ponto, dizendo que a história do Salgueiro era muito maior do que 8 carnavais, e eu concordo plenamente com ele. Só que ele não está ali para julgar se ele acha que a história do Salgueiro é mais do que 8 carnavais. É para ele tratar julgado se a mensagem foi passada legal, se aquilo foi honesto com a proposta do desfile, e se foi interessante do ponto de vista cultural. Eu acho que é isso que falta, entendeu? Essa relevância, e isso está sendo apontado nos últimos anos, a relevância cultural dos enredos. E aí, assim, pelo menos isso me deixa mais aliviado e me traz um sentimento de esperança, porque pelo menos a coisa está melhorando. Não, sim, acho que de 3 anos para cá melhorou muito em todos os quesitos. Eu acho que, não sei se os cursos que vêm sendo ministrados, o que é uma porta de diálogo para os profissionais que respondem por aquele quesito, estarem no contato mais direto com a comissão julgadora, eu acho que isso vem se refletindo na maneira como os projetos vêm sendo avaliados, e o carnaval acirrado que a gente teve agora, com 2 agremiações empatadas em primeiro lugar, com 2 agremiações empatadas em segundo lugar, e acabou desdobrando de primeiro a quarto. Mas cada vez mais, enquanto festejo popular e de cultura, eu vou defender sempre isso que a gente vem falando, de diálogo em prol de um movimento histórico-cultural, e como é que a gente vai fazer disso um grande espetáculo, né? Mas de 3 anos para cá, eu concordo em gênero, número e grau, que melhorou muito, que a abertura é diferente, cada vez mais a gente vem assistindo, menos assim, usou de subtemas, ou faltou criatividade, deveria ter falado. Felizmente, cada vez mais, isso vai ficando escasso, vem ficando escasso uns 3, 4 anos para cá. Mas ao longo dessa trajetória, desses anos todos de carnaval, eu vi muita gente, muitas vezes, diferentes pavilhões serem penalizados com uma justificativa que não é questionar, penalizou porque penalizou, mas eu acho que é fundamental que a justificativa traga um apontamento para que as escolas realmente observem que aquilo ali vai ser penalizado. Tem que ser uma justificativa que vai fazer com que o espetáculo melhore, com que tanto o espetáculo das agremiações individualmente, como o espetáculo do carnaval que passa na passarela do samba, que ele melhore, porque a gente só vai conseguir fazer uma crítica construtiva e tentar trazer um resultado diferente se a gente tiver um apontamento que ele seja pertinente. Quando o apontamento ele não te traz, ele não te soma, faltou criatividade, mas faltou criatividade aonde? Aonde é que eu preciso ser mais claro? Onde é que eu preciso embasar melhor? Onde é que esperavam mais? Né? Assim, para o espetáculo melhorar, eu acho que as justificativas elas precisam ser mais pontuais, mais claras. E, felizmente, realmente, de uns 3 anos para cá, a gente vem vendo essa mudança. Mas eu continuo achando que o manual é muito antigo para o tipo de espetáculo que a gente leva para Marquês de Sapucaí hoje. Mas isso é uma questão individual. É importante que se diga, não é nem uma posição institucional, não. É minha, individual. Vou chamar a Viviane e o Thales também para o debate, até em cima disso do que a Bia acabou de falar agora. E uma pincelada rápida, eu acho que tudo que vocês falaram é válido demais, mas eu acredito ainda que o peso do pavilhão é o que influencia tudo o que vocês falaram até agora. Tem erros que acontecem numa escola e erros que acontecem em outra escola são julgados de maneira completamente diferente. Será que o carnaval da Mangueira em 2016, feito pelo brilhante Leandro Vieira, seria campeão se não fosse na Mangueira, o mesmo carnaval? Eu não tenho como afirmar que aquele carnaval
com os carros menores, mais caixotinhos, com uma escola um pouco mais compacta, seria campeão, se não fosse numa escola do tamanho da Mangueira. Será que o Brinquedos e Brincadeiras, se fosse na Portela, se fosse na Mangueira, perderia o carnaval pelo carnaval que foi? Tem muita coisa que a gente tem que perguntar. Os carnavais da Rosa, na São Clemente, nenhum voltou no desfile das campeãs. E outra coisa, em cima disso, Bianca e João, queria perguntar para vocês o seguinte: vocês não acham que o 10 também tem que ser justificado? Acho. Eu acho que se o 10 fosse justificado, haveria não posso afirmar, mas talvez houvesse uma afinidade maior com o manual. Porque você está penalizando, você justifica por que você está tirando. Se você justificar por que a escola também atendeu aqueles critérios, eu acho que cada vez mais as pessoas vão ter que ter esses critérios nítidos na cabeça. Quem avalia o processo? João, o Simas, numa conversa, só para trazer uma luz aqui. Vai, Vivi, desculpa. O Simas, ele numa conversa ou palestra, não me lembro direito, porque memória não é muito meu forte, ele falou que o enredista, né, a pessoa que escreve, ele, na verdade, é um advogado, né? Ele é um advogado que vai ter que defender aquele tema, né? Aquele desenrolar, aquela linha que vai sendo costurada na avenida, que vai ser mostrada na avenida de uma forma muito compreensiva. E o Ricardo, ele tem uma fala, quando a gente está meio discutindo, assim, em relação, ele fala assim: eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você escuta. Para vocês, eu acho que é um peso ainda maior, porque quando você escreve e o outro lê, né, isso tem um peso no enredo. Então, acredito que também, além do peso do pavilhão, além de tudo que o Ricardo pontuou, ainda tem essa questão interpretativa. O cara pode pegar o livro, abrir alas, ler o texto, ler a sinopse, ler a defesa e não enxergar isso na avenida. Também tem muito isso, né, gente? E pode advogar em causa própria ou pode advogar em causa de outrem. Então, que é uma realidade. Acho que alguns carnavalescos também são pesquisadores, também são enredistas. Isso não no grupo especial, não só no Rio, no Brasil todo, no mundo todo. Mas a gente também tem pesquisadores que trabalham para outras pessoas, para outros artistas que vão desenvolver o projeto. Então, às vezes, o texto pode ser nosso, mas a ideia do projeto como um todo não é. E isso não é se eximindo de responsabilidade, ao contrário, porque muitas vezes é confiado colocar no papel uma ideia que não é nossa, né? A gente se apropria daquela ideia e coloca aquilo numa narrativa verbalizada. Outras vezes a gente tem, se já vem com o enredo pronto, coloca o nosso sentimento e o nosso olhar naquele projeto que pode ser de outra pessoa, pode ser assim, pode ser autoral, mas pode ser a 4, 6 ou muitas mãos. Então, às vezes, quando é autoral, ótimo, a gente advoga em causa própria. Mas se não é um projeto individual, a gente vai advogar uma causa que é coletiva. Então, às vezes, a gente escreve com a nossa característica de dissertar, mas às vezes as ideias não são necessariamente autorais, né? E é bom e a gente tem que respeitar isso, porque o carnaval é um processo de criação, é um processo artístico, mas é um processo de criação coletiva. Então, exceto os carnavalescos que escrevem, que desenvolvem e que têm essa 100% de liberdade para fazer, de uma maneira geral, a gente também tem uma construção coletiva que muitas vezes o profissional assina e não fez, outras vezes o profissional fez e não assina, e isso faz parte do mundo, desde que o mundo é mundo, também pode acontecer no carnaval. E antes do Gustavo dar o parecer dele, só para colocar a visão de alguém que está vendo de fora, é algo que a gente já até conversava semana passada. Eu acho, e é um entendimento geral da equipe, muito positivo, que de uns tempos para cá, o quesito enredo, a história que é contada, ganhou
uma centralidade muito maior do que ela tinha há um tempo atrás. Hoje você não pode mais colocar 18 carros grandes na avenida jogando luz para tudo que é lado sem ter uma história sendo contada, porque isso não passa, o público não compra mais e o jogador também não compra mais. Então eu acho muito positivo, e a gente viu isso claramente no Carnaval desse ano, que as histórias melhor contadas foram as histórias que ficaram em primeiro lugar, com enredos com defesa positiva, enredos com bom argumento, pertinência, o que o Gustavo bem falou no início da nossa conversa, né? O quanto o enredo é pertinente do Carnaval, e é muito bom que isso hoje tem essa centralidade maior. Enquanto vocês estavam conversando, o Gustavo falou dos Bandeirantes no Carnaval da Gaviões e a Bianca do Carnaval de Uruguai da Miscigenação. Eu lembrei do Carnaval de 69, que a Imperatriz fez Brasil Flor Amorosa de Três Raças, que falava da miscigenação dessa forma romantizada, e a Portela falou das 13 naus de Cabral exaltando a colonização. Algo meio século depois é descabido, a gente não pode mais colocar esse tipo de história na avenida, e a gente também não pode colocar qualquer coisa, entrambolhar um bando de carro e falar que aquilo é um desfile. Você tem que ter argumento, você tem que saber a história que está sendo contada e contar essa história. Você tem que defender o seu ponto, como a Bianca estava colocando. Você tem que conseguir advogar. E é muito positivo, e também é muito positivo a gente conseguir, hoje em dia, trazer essas pessoas mais forte para o debate. É ótimo a gente estar fazendo um programa hoje com 2 enredistas, né? Esse tipo de pessoa que faz esse trabalho argumentativo histórico no Carnaval, eu sempre gostei, eu vim para esse lado por causa disso. É muito positivo essas pessoas hoje estar sendo conhecidas, estarem na centralidade do debate, porque traz uma riqueza que talvez um tempo atrás a gente não tivesse. Por isso, é muito bom, é muito importante esse debate, e é muito importante que a gente entenda que hoje essa história é central, né? O enredo, o samba enredo, são coisas que cada vez mais estão sendo mais pertinentes para o desfile e para os campeonatos. A gente fala que a Viradouro esse ano levou o campeonato muito no samba e na história que foi contada, e eu acho sensacional que de uns tempos para cá isso venha tendo essa centralidade, né? Gustavo? O Thales lembrou do Carnaval de 69, nem o pai dele era nascido, esse moleque me enche de orgulho, meu Deus do céu. Vai, João. Em 69, só um dado, o Salgueiro veio com o baile de todos os dois. E era um carnaval que, por exemplo, foi pós AI-5, e o Pamplona deu um jeito de fazer colocar alguma questão política naquele desfile, por exemplo, ele trazer nomes como Mário Cravo Neto, Jorge Amado, enfim, pessoas que estavam exiladas. Tá dando eco aí, pessoas que estavam exiladas. Agora melhorou, obrigado. Pessoas que estavam no exílio, etc., pós AI-5, e ele colocou o nome desses baianos todos no desfile. Então, esse componente político, às vezes ele está nas entrelinhas e às vezes está dito de maneira completamente aberta. O que a gente tem, por exemplo, às vezes, determinados discursos, né? Você tem uma história, uma determinada história que você tem. Por exemplo, o descobrimento do Brasil do Arlindo Rodrigues, de 79, na Mocidade. Partiu de Portugal com destino nas Índias, Cabral comandando as caravelas, ia fazer a translação com cravo e canela. Era muito linear aquilo, não deixou de ser maravilhoso, e a Mocidade ganha o estandarte de ouro naquele ano, de enredo. Então, assim, foi um enredo tão encantador, tão bem colocado, que ele não precisou botar um discurso. Obviamente, tudo tem um discurso. Ele falaria ali o discurso oficial, mas ele, na verdade, ele não colocou um discurso em cima, ou um discurso crítico, mas um discurso laudatório, colocou um discurso tradicional em cima daquilo que foi colocado, né? E era um enredo que talvez hoje, descobrimento do Brasil, que sabe, mas aí ele trouxe aquilo de uma forma muito, quer dizer, uma história muito bem contada, né? Então, quando, por exemplo, esse debate sobre política, esse debate que a gente vem colocando aqui, na verdade, é um debate sobre enfoques. E na verdade, o carnavalesco ele é um cavalo daquilo, né? Cavalo espiritual, né? Ele vai recebendo as informações, vai recebendo, vai antenando, captando e tal, e depois a gente, que trabalha para eles, obviamente vai tentando captar, entrar no espírito dele também, tenta entrar naquela cabeça dele, saber o que ele está falando, o que ele está dizendo, aprendendo também com outros carnavalescos, porque, Bianca, uma coisa que um carnavalesco me falou uma vez, que eu trabalhei com ele falou o seguinte:
eu gosto de trabalhar com alguém na pesquisa, não é nem pelo trabalho da pesquisa em si, mas é porque para tirar um pouco da solidão criativa, porque deve ser muito ruim se a pessoa, ele falando, né, palavras dele, é muito ruim a pessoa criar sozinha, não ter com quem dividir aquilo de uma determinada forma, mas que tenha confiança e que, sobretudo, tenha uma cumplicidade. O Alex de Souza, na época da Rocinha, que ele fez o carnaval, os 3 carnavais, né, do Joãozinho 30, o carnaval do Felicidade Não Tem Preço, e o carnaval perdão, Mundo Sem Fronteiras e Felicidade Não Tem Preço, a gente batia muita bola naquela época. A gente, por exemplo, tirava uma tarde para conversar na Cinelândia sobre isso, porque ele estava, eu tenho uma vontade de contar isso para alguém, de dividir isso com alguém e tudo, e obviamente não virou uma questão profissional, mas virou um trabalho de amizade muito bom que a gente traz até hoje, né? Então, com o Renato Lage foi aquele trabalho de cumplicidade também, no departamento cultural, que a gente dava esse suporte para eles, eu, Paulinho, Eduardo, junto com o Renato, que era mais do que trabalho de pesquisa, a gente fazia meio que uma ponte entre a diretoria, que éramos nós, a presidência, que no caso era a Regina e o FU depois a Regina, e posteriormente, e fazia essa ponte com ele. Então, a gente era um mediador do mediador. Tinha essa questão política também envolvida. Então, tudo isso era muito complexo. Já, por exemplo, com o Mauro Quintais e com o João Vitor, né, que são 2 pessoas maravilhosas, 2 grandes artistas, pelo menos no ano passado com o Mauro, a gente trabalhei com ele sobre o riso, e aí a gente tinha feito já o sorriso na Viradouro, e aí tinha que fazer o riso, que era um enredo que foi colocado por um diretor lá da Dragões da Real, que deu uma ideia legal de fazer um enredo sobre o Doutores da Alegria, e eu achei assim, já que o nome Alegria está ali, vamos pegar pela Revolução do Riso, que é baseado no livro do Georges Minoir, que é um francês que fez um livro chamado A História do Riso e do Escárnio. Então, a partir desse livro, detonou uma outra possibilidade de falar do riso e da alegria, que foi diferente da Viradouro em 2005. Então, assim, são esse olhar curioso, e que você acaba sabendo como é que aquele carnavalesco trabalha. Por exemplo, o João Vitor, ele é um carnavalesco muito clássico, ele tem um bom gosto, assim, então eu sei que aquele determinado enredo ele vai puxar por ali e tudo, você começa a pensar com a cabeça dele. Aí quando você vai e diz, isso aqui está mais ou menos dentro do teu espectro você gosta? Ele disse, não, tira isso aqui, bota isso aqui, vamos fazer assim, vamos fazer assado. O Mauro também, o Mauro tem uma questão mais juvenil, mais antenada, mais moderna e tal, outra pegada mais contemporânea, então a gente tenta pensar de acordo com a cabeça dele. Então é muito de acordo com o gosto do freguês também. Sim, assim, pessoal, a gente tem a troca, né? A questão da troca é fundamental. Dizem, né, à toa que dizem que 2 cabeças pensam melhor do que uma, e assim vai. Tem gente que tá sem áudio. Tô te ouvindo. Voltou. Não é à toa que dizem que 2 cabeças pensam melhor do que uma, né? A questão da troca, eu me sinto muito alimentada, trabalho com grandes nomes, né? O Cid Carvalho e o Alexandre estiveram à frente da comissão em todos os campeonatos da Era Sambódromo da Beija-Flor, exceto 2015. Então, aprendi e aprendo muito com eles, como todos os colegas que passaram, para não esquecer ninguém, é deselegante. E acho que tem também a questão, da mesma forma que tem a identidade do pavilhão, tem a identidade do profissional. Então, quando a gente consegue captar qual é a identidade do profissional, para quem a gente está escrevendo, eu acho que o trabalho ele flui, e o profissional nos enche de informações que ele que ele precisa ter plasticamente na avenida. Essa troca ela vai sendo alimentada, e isso automaticamente se reflete num texto bacana. Né? Acho que é mais ou menos por aí. Gente, queria ficar a noite toda com vocês. Teríamos água e assunto para falar a noite inteira, mas eu preciso agradecer a vocês, A gente está chegando ao final. Obrigado, Vivi, Thais, Bia, João, eu sou fã de vocês. Muito obrigado pela participação com a gente aqui. Vamos ter. Deixa eu só mandar um beijo. Manda. Eu quero mandar um beijo para a Larissa, minha amiga, que faz aniversário hoje.
Então, eu prometi mandar um beijo ao vivo para ela. Um beijo, parabéns, Larissa. Gente, Central do Samba, semana que vem, volta nesse mesmo bate-canal, Beijo, nesse beijo, mesmo beijo. bate-horário. E o convidado da semana que vem, galera, tiro, porrada e bomba. Amanhã a gente vai anunciar Gusto, o convidado, a arte já está pronta. Teremos aqui um convidado para lá de especial. Bia, João, mais uma vez, muito obrigado. Prazer em ter vocês aqui. Galera, Central do Samba vai ficando por aqui, fazendo o que eu gosto. Para quem gosta do que eu faço, eu fico por aqui. Galera, semana que vem tem Central do Samba. Um convidado para lá de nobre. Forte abraço, até mais. Caiu, não? Alô, Catão, aparece aí, diz para mim se está fora do ar. Se não tiver, eu estou pagando mil. Estamos. Alô? Estamos todos. Chapolin conectando terra. Lero, lero. Fiquem em casa. Pronto, teste final. Muito bom. Ô, Wellington, aparece aí, meu filho. Eu tenho a impressão que a gente está no ar. Estamos mesmo. Espera, deixa eu conferir aqui. Não estamos, não. Estamos sim. Eu estou com um Facebook aberto. Eu encerrei o WhatsApp aqui, então. Alô? Galera, se vocês estiverem assistindo a gente ainda, nos perdoe. Parece que a gente na bancada da Globo pós-encerramento do Jornal Nacional, né? Exatamente. Quase